Há pouco tempo eu ouvi o termo saúde social, né? A Marta Gabriela ela falou isso no podcast, eu critiquei, onde ela também não conhecia, ou pelo que eu lembro, ela falou que ouviu falar ali na feira lá de futurismo, ligado ao futurismo, né? Aí ela começou a falar sobre. E uma coisa que aí eu comecei a ler, a entender mais, e comecei a pensar que desemprego, além de ser um problema de saúde mental, é sim um problema de saúde social. Quando você é uma pessoa empregada, de uma certa forma, você está em sociedade, né? Com seus colegas de trabalho, você tá com o teu dinheirinho ali no final do mês, você tá pagando tuas contas, tem o teu lazer, faz os teus cursos, as suas especializações. Então, assim, de uma certa forma, vai sair com os amigos, de uma certa forma, você se sente uma pessoa estabilizada, pelo menos financeiramente, para aquele determinado momento, né? Quando você perde o emprego, a primeira coisa que você pensa, e agora? E agora? Claro que você para pensar, tem pessoas que perdem o emprego na semana seguinte, conseguem emprego, ou sei lá, vai esperar ou vai esperar o dinheiro do FGTS para empreender, para botar na mesa o projeto que já estava na mente há muito tempo com o FGTS, vai se especializar, fazer um curso, vai viajar, então que assim, cada um tem as suas escolhas, né? Então, mas de uma certa forma você acredita que você vai se recolocar em pouco tempo. O problema é quando esse pouco tempo ele deixa de existir. Quando eu saí do meu emprego em 2015, eu pensei assim, né? Eu tava para terminar a faculdade. Eu ia terminar a faculdade ali na metade de 2016. Então, assim, de uma certa forma, a minha família terminou de pagar a faculdade ali. Aí eu pensei, pô, acabou a faculdade, ainda tinha a questão cheguei a atuar como estagiário, tem a questão do auxílio-desemprego, que eu fui demitido numa época que teve bonificação, mais férias, mais demissão, aí o valor foi considerável foi considerável razoável, então, e era 5 anos de trabalho, então eu consegui me manter de uma certa financeiramente um ano, né? Então, assim, quando acabou a faculdade, eu pensei que eu ia dar aula, começar a alavancar minha carreira como professor de história, enfim. Só que não deu certo. Passou um ano, passou 2 anos. Cheguei nesse meio caminho, cheguei a fazer um bico que eu ganhava R$ 100 por semana. Passou 3 anos até eu ser novamente empregado. Pra tu ver que foram 3 anos e na mesma situação que eu tô enfrentando hoje. Distribuindo currículo e sequer chamado para entrevista. Quando eu ia para uma entrevista, eu não passava da primeira fase ou não passava no psicotécnico. Então você começa a pensar, mano, pô, outras questões. Meu filho mora em outro estado, pô, ela é recém-nascido. A chance de visitá-lo, que não é uma cidade, que não é tipo Rio São Paulo, pô, numa cidade do Nordeste, era caro. Então as coisas começam a vir na cabeça. Aí você não ajuda financeiramente, você não vê. E aí você fica meio tenso, meio desesperado. Aí eu consegui um emprego em 2019, aí fiquei um ano, devido a uma questão, aí eu saí. Eu trabalhei sem carteira até 2022, quando perdi tudo, todos os projetos. Os projetos meio que se desandaram. E são 3 anos que eu estou enfrentando hoje, né? Então, como eu falei no vídeo, vou falar diariamente, eu hoje passo por situação de fome, né? Então, assim, eu dependo de doação. Recebi uma doação agora, aí consigo comprar alguma coisa para comer agora, para comer depois. Recebi doação nenhuma, vou passar perrengue racionando comida, racionando as coisas. Eu, por exemplo, eu tô sem café. Eu já não tinha, eu tô sem café. O café acabou ontem, então eu não tenho dinheiro para comprar o café.
Não tenho dinheiro para pagar a internet, que vem semana que vem. Não tenho dinheiro para fazer as compras do mês. Consegui comprar algumas coisas agora com as doações que eu recebi para sobreviver mais alguns dias. Mas na semana que vem volta a passar perrengue novamente. Então você percebe que existem pessoas em situações piores que a minha, cara. Tem pessoas que não conseguem chegar no máximo e acabam tirando a sua própria vida. Porque mexe com a cabeça das pessoas. E quando mexe com a cabeça das pessoas, a primeira coisa que afeta é o seu social. Porque você perde o emprego, não consegue se recolocar, as pessoas, você começa a perder, você não tem mais aquela renda, você deixa de fazer o que você fazia, sair, comprar um lanche, curtir com os amigos, ficar com a família, viajar, é, curtir uma namorada, não um namorado. Então assim, você começa a perder tudo, né? Você começa a perder tudo. E o perder tudo, ele vai se agravando quando todos que estavam com você vinham nas costas. Então, assim, como a gente está naquela sociedade que a gente chama de teologia do coach, né? Que o desempregado é o culpado, né? Então, assim, é a falta de fé, é a falta de vontade, é a falta de preguiça, não é um cara que não pode pegar, que não aceita pegar qualquer coisa, sendo que a maioria das pessoas sequer perguntam, porque a gente sabe que as pessoas têm características diferentes, têm emoções diferentes, têm dificuldade diferente, tem a questão da cidade, do bairro onde você mora. Então, assim, o desemprego não é uma questão de fé e nem uma questão de força de vontade. Cara, é uma questão de estrutura. É uma questão de estrutura social e ausência de políticas públicas. Simplesmente isso. Uma pessoa desempregada, se ela chega numa situação de morar na rua ou se matar, é a mostra que o Estado faliu e a sociedade tá na merda. E a sociedade é uma merda. É uma merda. Então a gente precisa tentar entender que a primeira coisa que a pessoa vai ser afetada vai ser a sua saúde, a sua saúde social. Porque se você até então tinha todo o ambiente que era favorável a você e você perde devido à falta do emprego, a tua saúde mental começa a ser afetada, a sua saúde física começa a ser afetada. Eu fui tirar uma foto hoje para fazer uma arte ali na inteligência artificial, que eu tenho estudado muito sobre isso. Cara, eu tô muito magro, cara. Eu tô muito magro. Eu não tenho uma alimentação saudável. Eu não tenho. Eu como comidas que a galera não recomenda, cara. Que é salsicha, que são coisas ultraprocessadas, que são baratos. Então, assim, eu tenho que conviver, eu tenho que comer com o que dá pra minha condição financeira hoje. Eu há muito tempo, como eu já falei, eu não tenho fogão, eu não tenho micro-ondas. Então, há muito tempo eu não como feijão. Eu só como feijão aos fins de semana, quando eu vou, aos domingos, quando eu vou comer com a família. Fora isso, de segunda a sábado, eu não como feijão. Eu não como salada, alface, tomate. Então, assim, eu só como comida processada e bem racionada. Então, eu emagreci bastante. Eu era uma pessoa meio gordinha, meio forte. Eu emagreci bastante. Então, assim, eu já estou na fase que a saúde física começa a estar debilitada. Então, você vê que, assim, são estágios. Primeiro a tua saúde social, onde as pessoas elas vão te abandonar, o Estado vai te abandonar. Depois, quando isso acontece, afeta a sua cabeça, porque você pensa em depressão, em ansiedade, aí começa a pensar em tirar a vida, a apreensão de morar na rua, de perder casa, de comida, e até chegar na situação física que você emagrece, fica doente. Então, assim, por mais que as pessoas é, é, tenham alguma coisa, isso e lá, isso aqui, isso lá, você chegar no estágio que é um estágio que você definha, né? Então,
o teu destino acaba de qualquer jeito, seja natural ou não, a morte. A morte. Porque você não tem condições mais de se manter devido ao problema das pessoas que viraram as costas, das pessoas que fizeram opiniões rasas e do Estado que omitiu em dar as mãos. Então, para que isso aconteça, existem uns caminhos. Existe a questão da renda mínima. E quando eu falo renda mínima, não é o Bolsa Família. O Bolsa Família é um tipo de processo, Eu tentei fazer o cadastro e não fui aprovado. Ou seja, sou uma pessoa desempregada há 3 anos que tentou ir por esse caminho e não foi aprovado. Então assim, a renda mínima é um dos caminhos. Eu acho que é preciso, seja, se você é agente cultural, se você trabalha com algum coletivo, ou pertence a alguma igreja, uma instituição religiosa, ou pertence a algum político, ou alguém próximo a uma instituição política, seja partido, seja coletivo, enfim, mapeie quem são essas pessoas que estão desempregadas por bom tempo. Mapeie quem é o desempregado que está em situação grave, como a minha. Ou que está próximo de morar na rua, ou que mora na rua, ou que já está nas drogas, ou que já está na criminalidade. Às vezes a pessoa está no crime porque não conseguiu emprego. Ou porque, sei lá, os caras que era. Eu esqueci a palavra, a galera que não procura nem mais emprego porque não consegue, eu esqueci o nome da palavra. Então, os caras que foram pro aplicativo, por exemplo, o entregador de aplicativo, outro de aplicativo, às vezes tá ali porque não quer empreender na visão deles. Tá ali porque não conseguiu emprego e aquilo ali se tornou o único caminho. Então você precisa mapear quem são essas pessoas. Você precisa buscar essas empresas que empregam esses tipos de desempregado. Por exemplo, a novela está tendo agora o Bartolomeu, um senhor de 60, 70 anos, que perdeu o emprego, ele teve que se reinventar e por indicação conseguiu um emprego, conseguiu refazer. O próprio Senhor Estagiário, que é um filme, mostra um pouco sobre isso, que às vezes pessoas de idade podem ser totalmente úteis para empresas onde 95% são jovens. Então, assim, às vezes uma pessoa de uma certa idade, como a minha, que tem 40 anos, pode somar para uma empresa de 20, 30 anos, porque a gente consegue enxergar muita coisa que uma pessoa de 20, 30 anos que está no mercado não consegue enxergar. Então, assim, a gente precisa mapear quem são essas pessoas. A gente precisa exigir dos políticos políticas públicas, exigir dos políticos de regular e fiscalizar como é que é feito esses processos seletivos, quem são as pessoas que essas empresas estão contratando, incentivar as empresas, seja com isenção de imposto de renda, entre outras coisas, para contratar essas pessoas que estão um bom tempo desempregadas. Porque a maioria só quer voltar a ter a dignidade, só quer voltar a ter a saúde social intacta novamente. Ela só precisa de uma oportunidade. Eu sou uma pessoa que estudo bastante, tenho um conhecimento, tenho uma visão de estratégia, estudo bastante coisa de mercado, onde muita gente podia estar precisando, mas as empresas querem exigir portfólio, querem exigir currículo. Às vezes, uma simples conversa e fazendo algumas perguntas, baseado nisso, o que você faria? Você vê que a pessoa ela tem um conhecimento, ela está interessada a crescer, ela está interessada a voltar ao mercado de trabalho. Eu não estou nem aqui falando da CLT, que é um outro tipo de conversa. Então a gente precisa mapear quem são essas pessoas que estão desempregadas por muito tempo, que estão em situações de fome, de rua, de saúde mental. A gente precisa juntar com os CAP, deviam pensar também sobre a questão dos desempregados. Assim, junto com a galera que trabalha com serviço social, é preciso olhar essa galera, é preciso. E eu tô falando isso porque eu tô nessa situação, eu sei que tem pessoas que estão em situações parecidas e piores que a minha, e isso vai acontecer, vai acontecer de uma forma crônica devido ao avanço da inteligência artificial.
Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu comecei a trabalhar como office boy. Hoje hoje você não vê vaga de office boy. Hoje você não vê vaga de office boy. Então, a maioria das funções que seria o primeiro emprego de muita gente vão ser dizimadas. Então, assim, e se uma pessoa, até na questão de trabalho de aplicativo, pode diminuir devido à automação, à inteligência artificial, à internet das coisas. Então, assim, até em funções que você consegue trabalhar sem carteira de prestação de serviço, eu agora faço as minhas artes. Eu agora faço as minhas artes tudo pela inteligência artificial. Ou seja, quem trabalha muitos anos como design, social media, copy, perdeu seu dinheiro devido à inteligência artificial. Então a gente precisa pensar agora de como lidar com uma pessoa que vai ficar desempregada, qual é a situação dela, se ela vai conseguir se recolocar muito tempo, se ela vai conseguir se manter muito tempo sem emprego, como recolocar essa pessoa, como dar suporte a essa pessoa. A gente precisa pensar no desempregado, precisa pensar na pessoa que está sem emprego. Além de não gerar economia para a sociedade, para o mercado, para o Estado, ela pode gerar outros tipos de economia, e quando é termos de saúde mental, saúde física, até questão de segurança pública. Então, assim, precisamos conversar, entender, elaborar um canal de escuta. Acho que a prefeitura, o Estado podiam criar, além de criar locais que você faz e distribui seu currículo, se tornar um ambiente de escuta. Você ter uma galerinha, psicólogos, a galera que sociólogos, a galera que trabalha com serviço social, assistente social, para entender quem é quem no jogo do desemprego, em que eu posso ajudar, trazer as empresas para cá. A gente olha tanto algumas empresas, algumas pessoas, a questão do Afrotrampos, que só contrata pessoas negras, a Ava Santiago, que contrata mulheres que perderam o emprego após tiverem seus filhos, suas filhas. Então você vê, mas são casos isolados, são casos isolados. Isso precisa ser uma coisa de questão macro, de questão de gestão pública, de administração pública. Precisamos entender quem são esses desempregados e como ajudá-los. Então, assim, precisamos entender quem eu sou e como me ajudar também. Assim como tantos milhões que estão na mesma situação ou em situações piores que a minha. É isso.